Estamos na 15ª aula do curso de Matemática Essencial antes do ensino superior, que é um curso que se destina a alunos que querem ingressar no ensino superior, sobretudo em licenciaturas de Economia e Gestão, e já não estudam matemática há algum tempo. Hoje vamos continuar a falar de polinómios e, sobretudo, na fatorização de polinómios. Fatores comuns são coeficientes ou partes literais que existem em dois ou mais termos de um polinómio. Assim, em 2a mais 2b, o 2 é um fator comum aos dois termos. Se tiver 3xyz mais 8xy menos 7xyw, o xy é um fator comum aos três termos daquele polinómio. E se um fator é comum, eu não preciso de o estar a escrever várias vezes. Eu posso dizer que 2a mais 2b é igual a 2, abre parênteses, a mais b, fecho parênteses. Pela propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição, eu sei que 2 que multiplica entre parênteses a mais b é igual a 2a mais 2b. E se eu tiver 3xyz mais 8xy menos 7xyw, eu sei que o xy é o fator comum, vai multiplicar entre parênteses por 3z mais 8 menos 7w. E transformamos assim um polinómio, uma soma ou subtração de termos, num produto de termos. Os fatores comuns põem-se ou podem-se pôr em evidência, dando a indicação de que os vou multiplicar pelos fatores não comuns dos monómios do polinómio. Se eu tiver 2a mais 2b, eu vou dar a indicação de que vou multiplicar o 2 pelos fatores do primeiro monómio que não existem no segundo monómio. E também os vou multiplicar o 2 pelos fatores que existem no segundo monómio e não existem no primeiro. Assim, 2a mais 2b será igual a 2, abre parênteses, a mais b. No segundo caso, eu vou pôr em evidência o xy, que é um fator comum aos três monómios desse polinómio. E vou multiplicar o xy pelos fatores do primeiro monómio que não existem nos seguintes, que é o 3. E vou multiplicar também o xy pelos fatores que existem no segundo monómio e não existem nos restantes, que é o 8. E faço o mesmo relativamente ao terceiro monómio. Os fatores que existem no terceiro monómio e não existem nos seguintes é o 7w. Então, este meu polinómio pode ser escrito como xy vezes, abrir parênteses, 3z mais 8 menos 7w. Tenho vários polinómios para fatorizar. Na linha C, os fatores comuns é 4x. 4x é um fator comum que vai multiplicar por x ao quadrado do primeiro monómio mais 4x do segundo monómio mais 2 do terceiro monómio. E se eu tiver x ao quadrado menos 5x, o fator comum é x. E x vai multiplicar pelaquilo que existe no primeiro monómio e não existe no segundo, que é x. E vai multiplicar também pelaquilo que existe no segundo monómio e não existe no primeiro, que é menos 5. Portanto, temos x vezes x menos 5. Na linha G, nós temos um fator comum, que é a mais b. Vou pôr o a mais b em evidência e vou multiplicar pelaquilo que existe no primeiro monómio e não existe no segundo, que é x.
E vou multiplicar também pelaquilo que existe no segundo monómio e não existe no primeiro, que é y. E na linha I, nós temos fatores comuns, o 5 raiz de A. O 5 raiz de A é comum aos dois monómios. Então, o 5 raiz de A vai multiplicar pelaquilo que existe no primeiro monómio e não existe no segundo, que é a raiz de BC. E vai multiplicar também pelaquilo que existe no segundo monómio e não existe no primeiro, que é menos 2. Eu posso querer fatorizar um polinómio dado um dos seus divisores e digo que o polinómio vai ser igual ao divisor vezes o quociente. Se eu tiver o polinómio 4x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 24x mais 4, que é divisível por x menos 2, eu vou calcular pela regra de Ruffini o quociente desta divisão e digo que 4x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 24x mais 4 é igual ao divisor, que é x menos 2, vezes o quociente que resultou da regra de Ruffini, que é 4x ao quadrado mais 11x menos 2. E tenho outro exemplo para mostrar que o polinómio x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 3x mais 1 é igual ao produto de x mais 1 vezes x mais 1 vezes x mais 1. Então, eu vou fazer duas vezes a regra de Ruffini com os divisores x mais 1 e calculo o quociente que também é x mais 1. E digo que x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 3x mais 1 é igual a x mais 1, que é um dos divisores, vezes x mais 1, que foi o outro divisor que eu usei na regra de Ruffini, e o quociente que resultou, x mais 1. E ao falar de fatorização, não posso deixar de falar nos casos notáveis da multiplicação, que são basicamente o quadrado do binómio e a diferença de quadrados. Eu digo que o quadrado de um binómio é igual ao quadrado do primeiro termo mais o dobro do primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Assim, se eu tiver x mais y ao quadrado, é o quadrado de um binómio, é igual ao quadrado do primeiro termo. O primeiro termo é x, o segundo termo é y. O produto do primeiro pelo segundo é xy e o dobro do primeiro pelo segundo é 2xy. Então, eu tenho o quadrado do primeiro, que é x ao quadrado, mais o dobro do primeiro pelo segundo, que é 2xy, e mais o quadrado do segundo, que é y ao quadrado. E na linha B tenho outro caso, que é x menos y ao quadrado, vai ser na mesma, o quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais o dobro do primeiro pelo segundo, que neste caso até dá negativo, porque x vezes menos y é menos xy, o dobro é menos 2xy, mais y ao quadrado. E temos agora quadrados de binómios para desenvolvermos, para calcularmos. X menos 9 ao quadrado é x ao quadrado menos 18x mais 81. 2x menos raiz de 5 ao quadrado é o quadrado do primeiro, que é 4x ao quadrado. O dobro do primeiro pelo segundo, 4x menos 4x raiz de 5. O quadrado do segundo é 5. Se eu tiver 11 menos 4 ao quadrado, é o quadrado do primeiro, 121, mais o dobro do primeiro pelo segundo, menos 88, mais o quadrado do segundo, que é 16, 49. E era fácil de verificarmos, porque 11 menos 4 é 7, 7 ao quadrado, 49. E temos também polinómios para fatorizar. E esses polinómios correspondem a quadrados de binómios. Na linha A, x ao quadrado menos 6x mais 9, eu olho para o primeiro termo e digo que quero a raiz quadrada de x ao quadrado, que é x. Olho para o terceiro termo, é 9, e quero a raiz quadrada de 9, que é 3. Então, eu vou dizer que é x menos 3 ao quadrado. Para verificar, vou ver se o dobro do primeiro pelo segundo é menos 6x. E é verdade. X vezes menos 3 é menos 3x, vezes 2 é menos 6x. No segundo caso, eu tenho 9x ao quadrado mais 6x mais y ao quadrado.
raiz quadrada do primeiro é 3x, raiz quadrada do terceiro termo é y, então é 3x mais y ao quadrado. Vou verificar se o dobro do produto do primeiro pelo segundo é 6xy. E 3x vezes y é 3xy, o dobro é 6xy. Está certo? Se eu tiver na linha C 3 mais 2 raiz de 3x mais x ao quadrado, eu vou dizer que a raiz quadrada do primeiro termo é raiz de 3, a raiz quadrada do terceiro termo é x, então é a raiz de 3 mais x ao quadrado. Vou verificar se o dobro do primeiro pelo segundo é 2 raiz de 3x, e é verdade. Outro caso notável da multiplicação é a diferença de quadrados. Eu tenho uma diferença de quadrados, x ao quadrado menos y ao quadrado. E digo que x ao quadrado menos y ao quadrado é igual à raiz quadrada do primeiro termo mais a raiz quadrada do segundo termo vezes a raiz quadrada do primeiro termo menos a raiz quadrada do segundo termo. Então, x ao quadrado menos y ao quadrado vai ser igual a x mais y vezes x menos y. E tenho alguns exemplos. 4x ao quadrado menos 9y ao quadrado. Raiz quadrada de 4x ao quadrado é 2x. Raiz quadrada de 9y ao quadrado é 3y. Então, vou multiplicar 2x mais 3y vezes 2x menos 3y. E num segundo caso, tenho 81 avos z à quarta, menos 36y ao quadrado. Raiz quadrada do primeiro termo é 1/9 z ao quadrado, do segundo termo é 6y. 6y vezes 6y é 36y ao quadrado. Então, eu tenho 1/9 z ao quadrado mais 6y vezes 1/9 z ao quadrado menos 6y. Na linha C, que parece um pouco mais complexa, eu tenho um binómio ao quadrado menos 9. É uma diferença de quadrados. Então, eu tenho x mais 4 mais 3, que é a raiz quadrada do segundo termo, vezes x mais 4 menos 3. E dá x mais 7 vezes x mais 1. A diferença de quadrados aplica-se à racionalização de denominadores. Se eu quiser transformar o denominador de uma fração, que é um número irracional, num número racional, se eu quiser racionalizar o denominador de uma fração, por exemplo, 3 a dividir por 2 mais raiz de 8, eu vou multiplicar o denominador pelo seu conjugado. O conjugado é o número que, ao ser multiplicado por este número irracional, dá um número racional. Então, o conjugado de 2 mais raiz de 8 é 2 menos raiz de 8. E ao multiplicar 2 mais raiz de 8 vezes 2 menos raiz de 8, tem uma diferença de quadrados. Então, é o quadrado do primeiro, 4, menos o quadrado do segundo, que é 8, menos 8. Portanto, 4 menos 8 dá menos 4. E racionalizando aquela fração, eu vou multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado. Fica 3 vezes 2 menos raiz de 8, sobre 2 mais raiz de 8, vezes 2 menos raiz de 8. Isto é, o denominador é menos 4. E o numerador é 6 menos 3 raiz de 8, efetuando aquelas multiplicações. E dá 6 menos 3 raiz de 8 sobre 4. O sinal do denominador passou para afetar toda a fração. Nesta aula falamos de fatorização de polinómios, falamos também dos casos notáveis da multiplicação e na próxima aula vamos falar de somatórios.